É, a pessoa Deixa eu não me quer. queixar. Deixa eu me queixar, parece que é uma coisa muito grave, mas ela não quer largar de jeito nenhum, né? Não, não. Aqui, ó, Bea, você viu que a Marisa quase pediu divórcio pro Lula porque suspeitava de uma traição? Tu comentou algo e disse que ele falaria com o Dr. Maia. Não, na Ah, verdade é o seguinte, eu comentei mesmo que é difícil você encontrar uma família, um casal, que nenhum dos dois tenha tido uma ideia de separação. então, até a gente já falou várias vezes sobre isso, porque quando acho que o Lula conheceu a Marisa, foi a época da paixão, né? Os dois se envolveram apaixonados e durou quanto tempo o casamento deles até a morte? Muitos anos, né? Muitos anos. Então, se nós colocamos seguidamente que a paixão dura de 3 meses até 3 anos e meio, se eu consigo manter uma relação depois disso, em que há um arrefecimento do sexo, o interesse mais erotizado da relação começa a diminuir, eu tenho que substituir a relação por ligação afetiva, em que eu me sinto bem com a outra pessoa, porque é uma companhia querida, eu sou carinhoso, ela é carinhosa comigo, e o sexo começa a se perder. Até eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo em que a articulista tinha 3 relatos de homens que aos 65 anos estavam dizendo que não tinham mais desejo e que estavam querendo parar. E aí a mulher começava a dizer, tu deve ter outra. Tu não, vem cá, mas o homem não pode, não perde nunca, ele vai até os 90. E eles, os três, dando esses relatos de que estavam querendo mais o aspecto afetivo daquela companheira. Se eu consigo, então, dentro de uma relação, me estabilizar afetivamente, eu vou longe. Mas não quer dizer que o desejo pessoal em relação a uma outra pessoa, que não seja a mulher, não aconteça durante um casamento de 30, 40 anos. Agora, é uma outra articulista que diz, o meu marido descobriu uma traição e eu disse, eu vou me separar de ti. Aí ele ficou apavorado e pediu perdão, 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 e eu, cheia de razão, vou me separar. Aí daqui a pouco me deu uma coisa, vem cá, e se eu perdoar? E se eu entender que esses anos todos que o marido não foi grande coisa, esse perdão pode mudá-lo? Aí ela mesma no artigo escreve, depois que eu perdoei, eu tive um marido que eu nunca tive antes, e já fazem 10 anos. Então tu vê que é complexo o assunto, né? Mas essas Uhum. colocações nos balizam o que tu estava falando. Aonde um casamento de 30 ou 40 anos não houve uma desconfiança ou uma traição? Me conta um. Pois é, eu acho muito estranho. Acho que essa dúvida ela acompanha os casais e entendeu? Então tem que ser entendido que o meu valor afetivo de ligação é muito importante e deve ser a baliza para julgamentos de algum tipo de traição, de maior ou menor escala. Se vale a pena eu perdoar aquele momento de deslize em função de uma densidade afetiva que vem habitando a nossa relação há tanto tempo. Ou é melhor a separação. Hoje em dia a gente vê que as separações estão quase maior que os casamentos, porque as pessoas não admitem mais nenhum tipo de sacrifício. Então, errou ou não se entendeu muito durante muito tempo, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu acho que o sacrifício do não se entendeu muito bem, agora a traição eu acho que é um motivo de separação se não houver um grande acordo entre o casal, que eu acho Exato. extremamente válido, né? Há um grande acordo entre o casal e daí passa por cima desse momento e segue em frente. Agora, olhar isso como uma coisa, ah, não, faz parte e tal, daí não. Não, são situações complicadas. Eu me lembro de um caso recente em que ela
traiu porque ele era muito trabalhador, porque ele estava sempre fora e realmente atraía. E aí ela o traiu e ele descobriu. Bom, a atitude que ele teve com ela foi assim de quem quer massacrar. Mas o massacre não era no sentido de separar, era de se vingar estando com ela. E no fim, na terapia, ele conseguiu entender que a ligação dele era tão grande que ele foi relapso, porque atraía e deixava ela sozinha, e ela então pagou na mesma moeda, que com o tempo eles conseguiram fazer um acerto de que a relação de base era muito mais importante ligada aos filhos do que continuar numa briga interminável sem perdão. Então, cada caso é um caso. Né? Claro, e aí entra sempre o que está claríssimo, que é o mais difícil de fazer, que é dialogar. Eu tenho uma dificuldade enorme de dialogar. Que é difícil, aí, né? Esse que é o ponto-chave. O diálogo onde eu começo a entender os afetos mais agressivos e destrutivos, e aí começo dentro... Porque ele estava usando os filhos contra ela, dizendo que ela era isso na mesa, assim, tu é uma puta, na frente dos filhos. Meu Deus. E na terapia, então, começou a se levantar essas hipóteses e ele começou a se dar conta que a indignação e o orgulho ferido, ele não conseguia nem mais andar onde morava. Ele começou a se deslocar para outra cidade porque a vergonha era fantástica, né? Sim, enquanto só ele pulava a cerca... o homem fica que é uma coisa. Se o homem pula a cerca, como dizem por aí... é outro departamento. É o carambola, né? Agora, quando é a mulher, daí ele fica louco de vergonha. É muita sem vergonhice. Não, mas até nessa novela das 9, ele se separou porque houve uma crise lá, e aí ela agora está começando a ter um relacionamento, ele vai entregar os filhos em casa, e aí ela diz, esse chupão aqui no pescoço é da fulana, da enfermeira que eu tô. E tu? Não, eu tô agora começando. O quê? Uma mulher de família querendo sair? O machismo é total, né, Beatriz? É brincadeira, eu posso, né? Eu posso, agora esse é o jogo do contentinho. É por isso que as mulheres são muito mais discretas, né? Não, mas aliás, hoje, uma sabe, definição doutor de Maia, mulher. Por que ela é tão preparada? A gente é meio antiga, né? Não, então... mas por que, Beatriz? Porque a mulher já tem uma formação de base e ligada à paciência. A mulher vai ter um filho. A mulher tem que esperar 9 meses com uma barriga em crescimento. Ela tem que esperar o parto. Ela tem que cuidar do filho. Um ser que tem esta capacidade pessoal, ela está muito mais pronta que um macho que simplesmente passa por ali, deixa o sêmen e vai embora. Então as mulheres têm uma paciência muito maior. E então, ao ter paciência, eu entendo como essa paciência dá capacidade de julgamento, provavelmente, muito melhores que muitos homens. Sim, nós somos superiores. Olha, a Maria Helena diz assim, filme Indústria Americana, fiquei chocada. Sabia, mas não tanto sobre trabalho escravo, eu quase morri de raiva. O que me impressionou foi os chineses magros e elegantes e os americanos gordos com mais de 120 quilos, todos que foram para a China para se especializar. Sim, era brutal, né? Inclusive, num dos depoimentos, um chinês disse que eles têm os dedos muito gordos para trabalhar. Mas também, né, como é o lançamento do McDonald's, a picanha das galáxias, quem é que resiste? É brabo, né? É brincadeira, é um outro tipo de alimentação. E sim, tu olha na rua e tu vê que a maioria das pessoas está gorda. Está gorda porque as possibilidades degustativas dos alimentos hoje deixam a gente viciado, né?
É. Nós temos agora 11h47, 11 horas 47 minutos. E estamos no sábado, dia 8 de... Imagina, semana que vem já praticamente termina o ano aliás, o mês, porque depois tem o carnaval. A semana do carnaval tá morta. É. É dia 25 o carnaval, né? É, E 25. qual é a escola de samba que tu vai sair, Beatriz? Império da Zona Norte. Olha, Ué, tá pensando que não tô com... porta-bandeira. Não, eu devo confirmar isso provavelmente amanhã ou Aí, é segunda-feira. verdade mesmo. Não, é verdade. Se der, eu vou sair, sim. É Mas aí mesmo, eu tenho que olha. ver exatamente ainda, porque dizem que a fantasia é muito sexy. Eu tô preocupadíssima. Será que os teus filhos vão deixar? Eu não sei, eu acho que vai ter problema doméstico. Tá bom. É, mas talvez eu não vá justamente por isso, eu não quero ofuscar as outras. Eu não quero deixar ninguém com inveja. Exatamente, não vou fazer isso. Muito Olha, bom. eu tenho aqui uma mensagem do Luiz Deporte, tá? Vamos ouvir. Vamos. Vou tocar aqui sem ouvir antes. Vamos lá. Bia, isso vocês estão falando é mais ou menos com a piada aquela do Chuca Chaves, que eles estavam na Inglaterra. A rainha da Inglaterra chamou ele e disse que queria ter um relacionamento com ele. Mas a questão era que ele não podia dizer para ninguém. Aí ele virou as costas e foi embora. Que graça tem, o bom é contar para os amigos. Mas eu sempre digo que o fofoqueiro não é um fofoqueiro, é um comunicador. É um comunicólogo. Como é que eu não vou contar um efeito desses? Eu não E quero sabe que saber, isso me lembra, eu trabalhei a minha vida inteira em rádio. E sempre a maioria dos meus colegas foi sempre homens. Então eu vivi num ambiente masculino durante muito tempo. E sempre trabalhei com eles de igual para igual, e mesmo as palavras, os palavrões, isso nunca me perturbou, né? Mas eu sempre dizia, porque sempre aparecia o fofão, né? Aquele que Claro. todas as mulheres queriam, que ele estava sempre disponível, que era eu vou usar a palavra, o comedor, né? Isso. E eu sempre que tava, quando tava a coisa subia muito tom, eu dizia, cara, para de mentir. 80% do que tu está contando é mentira, sabe? Claro. O cara tá na cara que tu está mentindo. Eu disse isso para vários, tanto que eu estou falando aqui publicamente. Eu digo, para de mentir, tia, tu não fez tudo isso, fica até chato, um homem velho mentindo assim. Era uma cena patética. Porque como gostam de inventar. Não, mas é que a mentira aí é uma hipervalorização pessoal. Lustra meu ego frente ao outro. Pois até não tem aí no interior uma cidade que tem o Festival da Mentira? Sim, Nova Brécia. Nova Brécia. Então é isso aí. A mentira é uma das coisas que é muito jocosa, brincalhona e ao mesmo tempo me valoriza como pessoa. Então eu sempre vou mentir um pouco. Quase que sempre, como tu diz, é quase 60% do que tu está dizendo, eu sei que é balela. Quando é balaca, como a gente falava isso. lá no passado. Beatriz, e agora que nós estamos no fim, uma piada para ver a capacidade dos chineses. Tu sabe como é que os chineses fazem um túnel? Eles pegam a montanha e veem que tamanho tem, e aí alocam 50 mil chineses de um lado e 50 mil do outro. E aí para fazer o túnel, né? Se eles se encontrarem dos dois lados, no meio da montanha, dá um túnel. Agora, se desencontrarem, dá 2 túneis. A determinação é total. Então tu vê que os caras são bons, né? Não, é a determinação, né?
Não, não, eu não paro até sair.